Ser servo para Deus, muitas vezes nós partimos do pressuposto que é só fazer. Mas o fantástico aqui é que Paulo relaciona isto com uma proximidade com Deus, com um dom de Deus. E nós todos somos chamados a exercitar esse dom. Nós não vamos conseguir servir sem ser transformados, não verdadeiramente. E isso tem que começar com experimentar o nosso Deus na nossa vida. Estar disponível para olhar para trás e ver a sua mão em cada passo, em cada momento. Nós temos todo o potencial. Nós, como igreja, como membros individuais do corpo de Cristo. O nosso Deus olha para nós com o potencial que nós temos. E hoje o nosso convite é que nós estejamos dispostos a utilizar esse potencial. Bom sábado, irmãos. É com grande prazer que estamos hoje aqui. E é fantástico porque faz muitos anos que não fazemos um sermão em português. Então vai ser uma coisa diferente. Nós estamos habituados a estar um bocadinho lá por fora, nós vamos falar um bocadinho sobre isso. Não sei se todos nos conhecem. Eu sou o Albino, muita gente já me chamou aqui Tiago, não faz mal. Mas como há muitos Tiagos nesta igreja, e também por causa da minha carreira e por causa de toda a minha vida, eu prefiro que me chamem de Albino, se for possível, está bem? E esta pessoa aqui ao meu lado, fantástica, é a minha esposa Catarina. Obrigada, queremos agradecer desde já o convite que a Igreja de Setúbal nos fez de poder estar aqui esta manhã. E não estranha estarmos aqui os dois. Sabem que quando nós casamos, tornamos-nos o quê? Um só. Portanto, no fundo vou ouvir só uma voz hoje de manhã. Às vezes não é sempre, mas hoje vamos tentar. Sim, sem dúvida. E hoje, eu não sei se para aqueles que têm as redes sociais e estão a par disso, nós temos um título. Eu vou pedir se me puderem projetar, nós trazemos um PowerPoint, porque nós gostávamos de mostrar-vos algumas imagens e às vezes até para ajudar. Eu sei que aqui é um bocadinho difícil de ver, mas não faz mal, está bem? É só para manter um bocadinho mais interativo. Mas hoje, aqueles que puderam já ver o título da mensagem, qual é que é? Alguém sabe? Atrás de ti, já está atrás de ti. Ai, já foi, podia ter sido um bocadinho antes. Transformados para servir. Servir é uma palavra que nós utilizamos muito, num contexto de igreja, como é óbvio, mas às vezes não é muito bem vista. Servir, eu tive até curiosidade de ir ver o que é que o dicionário dizia, e diz que ter utilidade, dar auxílio, auxiliar, ajudar, ser bondoso, mas também pode ser prestar um serviço, cumprir com uma determinada obrigação, fazer um serviço. Estamos a servir, mesmo obrigados. Mas é interessante que este verbo, servir, implica uma coisa, como a maior parte dos verbos, implica ação, implica fazer alguma coisa. Mas antes de avançar e de falarmos do que é servir, ou o que é que isto implica, eu vou ver se isto funciona. Funciona. Quê? O que é isto? Canivete, toda a gente tem um de certeza, ou já teve. Para que é que serve? Para que é utilizado? Alguém me sabe dizer? Para quê? Descascar laranjas. Muito bom. Pode ser utilizado para muita coisa, certo? Tem muita utilidade. Mas canivete suíço, toda a gente tem, toda a gente sabe o que é, toda a gente pode utilizar. Mas vamos deixar o canivete agora, está bem? E vamos passar um bocadinho para a nossa mensagem. Nós vamos voltar ao canivete mais tarde. Pois é, ficamos todos curiosos porque é que vamos voltar ao canivete mais tarde, mas vamos voltar ao serviço agora. E sabem, quando vocês pensam na palavra servo, vocês pensam em algo positivo? Sim, eu já comecei a ver aí as sobrancelhas. Eu acho que eu às vezes também não penso assim em nada muito positivo. Nós, quando pensamos em servos, podemos ver alguém a trabalhar como um escravo de há muito tempo atrás, ou podemos imaginar alguém a servir à mesa. Mas normalmente na sociedade em que nós vivemos, a palavra servo tem sempre quase como uma conotação um bocadinho negativa. Quem é que quer servir a outra pessoa?
E servir implica sempre ter como alguém que manda. E quem é que gosta de ser mandado? Quase ninguém. E essa é a realidade que nós vivemos hoje. A verdade é que ser servo implica uma obediência a alguém. O triste, e eu tenho uma triste notícia para toda aqui a igreja, é que nós como cristãos somos chamados a ser servos. E servos de um Senhor, o que significa que temos alguém que manda. Mas será que é assim tão negativo como cristãos sermos servos? Será que é assim tão negativo termos um Senhor? Vamos descobrir um bocadinho com algumas histórias bíblicas que vão aparecer. Ser servo não deve ser forçado, porque se for forçado não vai ser nada agradável, mas se não for forçado, e todos nós devemos desejar ser servos sem ser forçados, por vontade própria. Sim, acho que todos os esposos que estão aqui presentes podem ter um bocadinho a ver com isto, porque de certeza quando as vossas mulheres vos pedem para fazer alguma coisa, elas depois dizem: isto não conta porque eu pedi. Vocês têm que fazer sem se pedir, não é? Então, nós somos quase com um bocadinho de este servo não forçado em nossas próprias casas. Isto é um bocadinho a brincar, como é óbvio, irmãos. Mas esta questão do serviço não é, às vezes, a mesma questão que nós identificamos na Bíblia. E na Bíblia, nós vamos ver um bocadinho o que é que significa efetivamente servo na Bíblia. Isto é mais um título de curiosidade, mas também para nós sabermos efetivamente o que é que se pede de cada um de nós. Porque se nós, como a Catarina já disse, somos chamados a ser servos de Deus, então o que é que a Bíblia nos fala? Eu pus aqui apenas algumas curiosidades. As palavras mais utilizadas como servo na Bíblia, no hebreu é ebed, está ali, e também no grego é diáconos, que vem a nossa palavra de diácono atualmente, está bem? Mas, claramente, elas significam servo, mas não só. E muitas das vezes elas são traduzidas também por ministro ou oficial. Então, esperem aí, então, mas afinal um servo é um ministro? E o mais interessante é que nós podemos dizer: mas sim, claro que no nosso português, derivado do latim, ministrar é servir alguém. Nós vamos fazer alguma coisa por alguém. Mas o próprio Paulo, em muitas das ocasiões em que esta palavra, o diáconos, é traduzido, identifica-se ele próprio como este servo. Mas não somente com esta palavra. Eu pus apenas aqui um exemplo e diz: do qual eu fui feito ministro. E a palavra é a mesma. Do qual eu fui feito servo pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Ser servo para Deus, muitas vezes nós partimos do pressuposto que é só fazer. Mas o fantástico aqui é que Paulo relaciona isto com uma proximidade com Deus, com um dom de Deus. E nós todos somos chamados a exercitar esse dom. Mas quem é que são realmente estes servos na Bíblia? Na Bíblia existem muitas histórias que poderíamos falar sobre servidão, sobre os servos fantásticos que seguiram a Deus. E hoje vamos falar apenas de duas histórias, muito curtinhas. A primeira vai ser a Catarina. A primeira história, nós já tivemos o prazer de falar um bocadinho sobre ela no sábado passado. E de certeza que todos vocês conhecem. Vocês conhecem a mulher samaritana? E nós no sábado passado ouvimos, por isso têm todos que conhecer. Mas normalmente na mulher samaritana nós focamos-nos no início da história desta mulher. E eu quero me focar no fim da história desta mulher. O que é que aconteceu depois dela falar com Jesus e de se aperceber de quem Jesus era e de com quem ele estava a falar? O que é que aconteceu? E vamos ver na Bíblia, eu peço desculpa, vamos ver na Bíblia o que é que fala sobre esta mulher. A mulher mal sabe e descobre que Jesus é aquela pessoa que ela esperava. Ela diz, e foi à cidade. Foi a primeira coisa que ela fez. E o que é que ela fez? Começou a falar com quem? Com os homens. E ela não tinha vergonha, não era a pessoa que estava a sair na hora que ninguém a ia ver e que não queria ser sequer reconhecida. E acaba por, no fim, falar com os homens. A primeira coisa que faz é falar com os homens sem vergonha nenhuma. Não é incrível? É incrível que no início, quando ela era sozinha e sem um propósito, estava com vergonha.
A partir do momento que ganha um propósito, a vergonha vai-se. E o que vem é trabalhar, partilhar, mesmo com as pessoas que nós temos mais vergonha. E é interessante que não diz que o trabalho foi dela, ou que ela se focou nela própria, diz que eles foram, muitas das pessoas da Samaria foram, ouviram a Jesus e voltaram e diziam: já não é pelo que disseste que nós queremos, mas porque nós mesmos temos ouvido. Isso significa que esta mulher partilhou não com a vontade de ter algo novo e de chamar a atenção para ela mesma. Esta mulher foi, serviu, partilhou a mensagem, mas porque queria que todos se focassem na pessoa que realmente era importante, que era Jesus Cristo. E conseguiu, porque muitos voltaram a crer também em Jesus. E a pergunta que nós tínhamos antes deste slide era: quem é que imaginaria que uma prostituta, ou que nós podemos, uma mulher de má reputação, pudesse fazer tal trabalho? Se nós fôssemos a pensar isso hoje em dia, muitos de nós, se formos honestos, não pensaríamos que ela pudesse ser uma ministra de Deus. Mas foi. E foi a primeira mulher missionária do Novo Testamento e alguém que converteu grande parte da sua cidade. Que coisas maravilhosas nós podemos fazer quando aceitamos ser ministros, ser servos do nosso Deus. Mas a Bíblia tem mais histórias, muitas mais histórias. E a próxima história também é de alguém fantástico, é um dos meus personagens favoritos. E se nós pensarmos que também um grande servo de Deus poderia ser um perseguidor e um assassino, claro que nós estamos neste momento a falar de Paulo, né? Saulo, que passou a ser Paulo, e que no início da sua vida ele era fantástico. Ele era um jovem promissor, um fariseu que queria ser um grande líder da nação. Estava a ser preparado para grandes coisas terrenais. Mas depois de um encontro com Cristo, tudo transformou. Mas imaginemos um bocadinho o que é que ele era. Ele era um fariseu, efetivamente alguém que perseguia cristãos, que tinha a convicção de que os cristãos eram maus. Se passássemos esta noção para os dias que vivemos hoje, se calhar até o podíamos comparar, se calhar, a um terrorista, a um fanático extremista. Como é que nós muitas vezes poderíamos olhar para alguém assim e dizer: pode ser um servo de Deus? Esta pessoa, como tu, como eu, pode ser alguém que vai ser fantástico quando Deus a utiliza. E é exatamente isso que acontece. Se nos quiserem acompanhar, em Atos 9, 5 a 6, diz que Paulo teve um encontro. Nós todos conhecemos um bocadinho da história. Teve um encontro no caminho para Damasco. E depois deste encontro, a sua vida transformou-se 180 graus. Uma das respostas que Paulo faz e que nós podemos ler no verso 6, depois de ver aquela imagem, é: Senhor, o que queres que faça? E estava disposto. Esta disposição à ação é de alguém que quer fazer alguma coisa. E isto levou-o a fazer, tanto que foi o servo que foi mais longe, que viajou mais e que foi o grande evangelista do Novo Testamento. Um perseguidor, um assassino, que se tornou um servo dedicado. Irmãos, nós muitas vezes só vemos com os olhos que temos, vemos o exterior, vemos os nossos jovens, o irmão de igreja, que às vezes, este irmão é pior ou melhor. Não existe isto para o nosso Deus. O nosso Deus vê o potencial de cada um. E todos nós, aqui presentes, temos algo fantástico, porque foi Ele que nos criou. Mas os próximos servos que vamos falar são um bocadinho mais próximos do nosso tempo. E eu vou deixar a minha mulher seguir. É verdade. Aprendemos já que qualquer pessoa pode ser um servo de Deus, verdade? Têm dúvidas? Um assassino pode ser um servo de Deus. Uma mulher de má reputação pode ser um servo de Deus. Todos podemos ser servos de Deus. E nós temos um hábito como casal que é... A primeira coisa que nós gostamos de fazer é apresentar-nos à igreja. Aquilo que nós vivenciamos, qual é o nosso testemunho, aquilo que nós somos. E esta manhã eu quero vos falar de mais uma testemunha. Esta testemunha é esta jovem aqui. Eu chamei-lhe a jovem focada em sucesso, porque foi o meu início. E eu vou-vos contar um bocadinho. Sabem que eu... Não mudo já. Sabem que eu desde pequenina sempre fui muito, muito focada.
Eu costumo contar esta história muito rápido, que é, eu lembro-me de estar sentada no sofá com o meu pai. E o meu pai estava a ver notícias, acho que aqui em Portugal toda a gente adora ver notícias políticas. E eu vi o primeiro-ministro a falar e disse, já houve alguma primeira-ministra mulher? E o meu pai disse, não, em Portugal nunca houve. E eu disse, vou ser a primeira. Estava eu na primária. Sonhos grandes que às vezes nós temos quando somos pequeninos. Mas apesar de ser um sonho grande, a verdade é que eu fui mesmo muito dedicada. Eu sou de uma família adventista e sou a mais nova e a rapariga. Portanto, tenho os meus pais e tenho 2 irmãos mais velhos. E eles são bastante mais velhos que eu, 10 e 9 anos mais velhos do que eu. Por isso podem imaginar que eu era a menina da família, sempre fui. Principalmente do meu pai. Eu sempre tive um orgulho enorme no meu pai. Alguém que começou do nada e ele começou a trabalhar quando era muito novinho e conseguiu ter a sua própria empresa, fazer a sua vida e dar a todos nós uma possibilidade enorme de estudar e de avançar com o nosso sucesso, chamamos nós. No entanto, e por causa desta afeição que eu tinha àquilo que o meu pai conseguiu, eu segui o mesmo caminho que ele e na faculdade fui tirar gestão. Como gestão, eu tinha tudo planeado. E vocês, se me conhecessem naquela altura, vocês sabiam, eu tinha mesmo tudo planeado. Planeado até ao segundo, tentei fazer tudo o que podia para ter sucesso, ser a melhor aluna, ser presidente da Associação de Estudantes do meu curso, fazer tudo o que pudesse ser possível, até estar no Conselho Pedagógico. E tinha a minha vida muito planeada. No entanto, às vezes aquilo que nós planeamos não é aquilo que Deus deseja para nós. E a minha vida começa a mudar exatamente quando eu estou a terminar o curso. Na altura, Portugal estava a passar por uma fase financeira muito complicada e o meu pai já estava há muito tempo a lutar para manter o seu negócio. No entanto, mesmo na semana, quase na semana, em que eu estava a terminar o curso, as coisas começam a correr muito mal, ele já não consegue aguentar mais e foi quase o fim do fim de tudo. E nós, de uma família que até vivia razoavelmente bem, passamos a não ter mesmo nada, porque a empresa dele fechou. Foi uma coisa muito abrupta. A situação foi triste e que, para quem sabe, perdeu muita coisa, sabe o quão difícil é. No entanto, e isto é que é o incrível, eu acho que foi um momento muito importante e muito marcante na minha vida. Porque assim como eu admirava ver o meu pai, naquele momento eu vi o meu pai a transformar-se em alguém que tinha perdido a vida quando só tinha perdido o trabalho. E isso mudou muito os meus valores e os meus objetivos, porque eu queria ser como ele. Tinha tantas coisas planeadas naquela altura, tinha entrevistas marcadas, imensas coisas já. Para quem é de gestão sabe que trabalhar, por exemplo, nas grandes consultoras do mundo é o sonho de toda a gente no início de carreira. Eu tinha entrevistas marcadas naquela altura, mas posso-vos dizer que eu comecei a perder e a fazer asneira em toda a entrevista a partir daquele momento. Tudo o que eu tinha planeado não correu nada bem. Todos os desejos que eu tinha não correram nada bem. Agradeço muito porque tinha pessoas na igreja que tinham também empresas e na altura deram-me o meu primeiro emprego quando eu também fiz asneira nessa entrevista, vou-vos ser honesta. E deram-me essa oportunidade. Mas sabem que o mais incrível para mim, e parece que estou a contar tudo muito rápido, mas vocês já vão entender. O mais incrível para mim foi que na altura que eu estava pior com Deus, porque parecia que estava tudo mal e porque é que tinha acontecido a nós, a igreja convida-me para ser diretora do clube da minha igreja. A minha igreja é muito mais pequenina que a de Setúbal. E na altura nós tínhamos um clube, isto são fotos minhas a terminar o curso, não tenho muitas dessa altura. Mas eu comecei então a trabalhar com os jovens. Vou ser sincera, não estava com vontade. E lembro-me de falar com a minha mãe e dizer que não estava preparada, porque era o momento mais baixo que eu tinha com Deus, por estar tão aborrecida com Ele. Eu não sei se vocês têm momentos assim, mas eu tenho momentos em que me aborreço com Deus. Mas comecei. E foi um momento muito bom. Eu costumo dizer que os meus meninos e o meu clube, e desculpem, eu choro sempre, meu marido já sabe. Os meus meninos salvaram a minha vida na altura mais difícil. Sabem que quando nós começamos a trabalhar para Deus e vemos o resultado disso na vida de outros, é o que nós mais precisamos para nos mantermos fiéis e na igreja. Então desafio muito a igreja de Setúbal a convidar os vossos jovens para que eles se possam manter, mesmo nos momentos mais difíceis. Pronto, já parou.
Vivi muitas aventuras com eles. De certeza que posso confirmar que me salvaram a vida num sentido espiritual. E tive 7 anos com eles a trabalhar em Matosinhos e foram as experiências mais bonitas. Tive a oportunidade de trabalhar na Comissão Regional lá de cima do Norte também. E incrivelmente, nessa altura em que parecia que já não tinha nada ou que estava tudo já virado no outro sentido e que a minha carreira estava de parte, de um dia para o outro, numa entrevista que nem sei como apareceu, fui, no dia seguinte comecei a trabalhar numa grande empresa em Portugal, num grupo financeiro, e quase que parecia que o meu sonho estava a voltar outra vez. Trabalhar com empresas gigantes como Unilevers e Procter & Gamble e coisas assim, tinha sido o meu sonho. E eu estava a começá-lo a fazer. Eu estou a contar tudo isto, e vou parar aqui, porque às vezes na nossa vida e na nossa caminhada espiritual, nós não conseguimos ver a pintura que Deus está a fazer. E no início eu não conseguia perceber, e estava chateada durante muito tempo. Mas às vezes há momentos na nossa vida que quando nós olhamos para trás conseguimos compreender totalmente a pintura que Deus fez. E agora eu vou-vos contar tudo isto, muito rapidamente, como é que eu me apercebi que Deus esteve presente. E às vezes nós precisamos desses momentos. Eu hoje consigo olhar para trás e agradecer ao meu Deus porque Ele deu uma possibilidade de terminar os meus estudos. Podia não ter acontecido. Eu olho para trás e fico feliz com a desgraça que aconteceu à minha família. Porque fez o momento, e sabem que eu fui muito obstinada e teimosa, sempre fui. Se não fosse algo assim tão forte, eu não ia reavaliar, de maneira nenhuma os meus valores, os meus objetivos e aquilo que eu queria fazer com a minha vida. E eu precisava daquele momento e aquela dificuldade na minha família e ver o meu pai assim, para refletir e pensar se realmente ter sucesso, trabalhar era aquilo que eu realmente queria. E eu agradeço a Deus porque me deu a oportunidade de trabalhar na igreja no momento que provavelmente não teria essa oportunidade. E agradeço a Deus porque sabem que há uma aprendizagem que todos nós devemos sentir, que é a verdadeira alegria de trabalhar para Deus. Se vocês já trabalharam na igreja a fazer alguma coisa, não há propósito maior do que esse. E eu tinha que experimentar isso. E Deus deu-me essa oportunidade de experimentar isso antes de qualquer coisa. E porque eu sei que Deus conhece-me tão bem, e sabe que eu sou teimosa, quando eu já nem estava a pensar nisso, deu-me a possibilidade de voltar ao sonho anterior. Mas deu-me a oportunidade de voltar ao sonho anterior já com aprendizagens feitas. Deu-me a oportunidade de voltar ao trabalho que eu tinha, ao início de carreira que eu queria e sonhava quando era jovem, quando eu já tinha aprendido que o propósito da nossa vida é com Deus. E então, trabalhar naquilo já não era assim tão importante. Porquê é que eu vos digo isto? Porque aquele momento da minha vida em que eu consegui compreender finalmente o que é que Deus estava a fazer e o que é que Deus estava a pintar e a possibilitar, foi no momento em que este homenzinho voltou à minha vida com ideias loucas de servir a Deus sei lá onde. E acreditem que se eu não tivesse passado por tudo isto, momentos bons, momentos maus e estas aprendizagens, eu nunca teria dito que sim. E nunca tinha partido à aventura de servir a Deus na totalidade. De deixar o meu trabalho, de deixar o meu país, de deixar a minha família. E principalmente o que foi muito difícil, deixar a minha igreja. Mas aceitei. E foram muitas aventuras. O título deste slide aqui é Uma Jovem com um Novo Propósito. Porque durante muitos anos nós servimos como missionários no Palau, no Egito. Tivemos em Espanha também e tivemos no Camboja durante um bocadinho de tempo mais curtinho do que nós queríamos. Mas eu tive a oportunidade de, noutros sítios e noutros cantos, sentir o orgulho e a verdadeira satisfação que é viver para algo maior do que esta vida. Viver com um propósito muito maior. E eu conto-vos esta história não porque tenho imenso orgulho nela, às vezes até não tenho nada, porque demorou muitos anos a aprender lições que são às vezes simples. Mas o nosso Deus conhece-nos tão bem. E a cada um de nós, Ele sabe aquilo que nós precisamos de aprender. Quais são as coisas, quais são o nosso calcanhar daqueles
Ele sabia qual era o meu e Deus sabe aquilo que nós temos que percorrer, se nós estivermos disponíveis a aceitar e com cada passo, seja triste, seja alegre, aprender algo mais com Ele. Irmãos, nós às vezes olhamos para as pessoas e não sabemos o potencial, ou imaginamos que é para um lado e Deus tem um plano completamente diferente. Como devem estar a pensar, eu vou tentar ser o mais rápido possível também a falar-vos um bocadinho deste servo. Não começou tudo fantástico. Eu hoje estou aqui por milagre e vocês vão perceber um bocadinho porquê. Porque quem me conhece de há muitos anos sabe bem que eu era um jovem completamente perdido. Perdido porque eu efetivamente nasci dentro da igreja, mas cheguei a uma altura em que eu decidi experimentar a vida lá fora. Experimentar o que é que o mundo tem para dar. E eu passei por muitas coisas, fiz faculdade durante um bocadinho, aqui perto até, no Monte da Caparica, ali na FCT, mas pouco depois, eu não gostei muito do curso que estava a tirar, entrei para a Força Aérea. Foi um milagre oficial da Força Aérea, o emprego dos meus sonhos, eu ia ser uma perspectiva de grande carreira, fantástico, mas tive um encontro com o meu Deus. Eu tinha tudo para ser fantástico. Hoje em dia eu poderia ser, quem sabe, general. Não, estou a brincar, mas se calhar um posto bastante grande lá dentro. Mas depois de um encontro e depois de uma verdadeira conversão no meio de um ambiente que nada diria, eu disse, eu vou seguir este Deus. E porque eu decidi seguir este Deus, eu acabei por desistir deste sonho por causa do sábado. Eu disse, eu não vou trabalhar ao sábado. E então eu desisti deste sonho e uma coisa levou a outra. Vários pastores naquela altura aconselharam-me e disseram, queres trabalhar para Deus? Então tens que estudar teologia. Eu disse, pronto, eu quero ser missionário, eu quero levar a mensagem lá fora. E eles disseram, não, teologia é o caminho. E eu aceitei, eu disse, vou sim senhora, vou estudar teologia, mas tive simplesmente lá um ano. Eu tive um ano em teologia e disse, isto não é para mim. E eu voltei a cair, eu voltei a ser o jovem perdido. Comecei a fumar e a beber outra vez. Comecei a voltar aos maus hábitos que eu já tinha anteriormente. E, sem mais nem menos, eu virei as costas a Deus e à igreja e eu saí de teologia para voltar para Portugal, que eu estava em segundo, de uma forma completamente fora da igreja. Fui polícia em Lisboa. Fui polícia no Bairro Alto durante 8 anos. Durante estes 8 anos, irmãos, eu estive muito longe de Deus. Muito longe de tudo o que poderia ser o servo cristão que nós estávamos a falar. Se vocês me conhecessem naquela altura, certamente, e muita gente que me conhece desde aquela altura, certamente diz que como é que é possível o Albino estar hoje aqui? Irmãos, durante este percurso na polícia, os meus maus hábitos não melhoraram, pioraram. Eu comecei a beber mais, a fumar mais, tomar drogas. Tudo o que vocês possam imaginar, eu sou capaz de ter feito. E isto é mau. Mas eu cheguei a um ponto na minha vida, irmãos, que foi quase como o ponto de não retorno. O mais interessante é que durante todo este percurso, mesmo nos pontos mais escuros da nossa vida, Deus continuava a bater à porta. Eu lembro-me de um episódio que é como se fosse, está vívido na minha mente. E eu costumo referenciá-lo porque eu estava no meio de um bar, eu estava com o meu cigarro na mão, com o copo de whisky na outra, e estava a falar com um colega meu, polícia também, sobre o meu percurso na igreja naquela altura. Ele não era cristão, e estávamos a falar apenas do que é que eu tinha passado dentro da igreja. E ele, vejam bem, um não cristão que estava a beber e a fumar no meio de uma discoteca, diz-me, tu devias voltar a estudar teologia. E aquilo abanou-me de tal forma que eu disse, como é que uma pessoa que não tem nada a ver, eu hoje olho para trás e digo, Deus estava-me a chamar. E eu naquele momento eu sorri e disse, claro, não, um dia. Mas rejeitei novamente o chamado. Irmãos, as coisas chegaram a tal ponto que efetivamente eu achava que não tinha mais escapatória. Eu achava que estava preso naquele ciclo interminável de álcool, droga, que não ia sair dali. Mas o fantástico é que o nosso Deus não vê o que as pessoas são, mas o potencial que elas têm. E se nós estivermos dispostos, naquele momento, a abrir a porta e a aceitar um chamado,
Ele vai transformar vidas completamente. E é isso que eu gosto de partilhar com vocês. No dia 18 de agosto de 2017, eu cheguei a um ponto em que eu disse, eu não consigo mais, meu Deus. Eu já tinha conhecido a Catarina, já estávamos a namorar, eu já tinha tentado deixar os meus vícios várias vezes. E para aqueles que de certeza estão aqui, que nos estão a ver pela internet, também passaram pelo mesmo. Vocês sabem o difícil que é. O difícil que é deixar de beber, ou de fumar, ou de qualquer outra adição. Mas, irmãos, no momento em que eu entreguei de coração tudo aquilo ao meu Deus, eu disse, meu Deus, eu não consigo mais. Não consigo, não está nas minhas mãos. E naquele dia, 18 de agosto de 2017, eu deixei de beber, de fumar e de todas as outras drogas no mesmo dia. E o milagre, irmãos, não é eu ter deixado, é que eu não senti nenhum sintoma de abstinência. A partir daquele momento eu fiquei livre. E se isto não é nada menos que um milagre, eu não sei o que é. A partir deste momento, irmãos, eu estava arrependido com o meu passado. E graças à minha mulher também, eu voltei a ter aquele fogo que tive inicialmente de poder espalhar a mensagem àqueles que mais necessitavam. Então aceitámos um chamado de sermos servos. Não só aqui em Portugal, como é óbvio, mas nós dissemos, nós queremos levar a mensagem lá fora. Se calhar por ser mais fácil, se calhar por não termos esta bagagem toda às vezes. Eu costumo dizer que os que ficavam têm um trabalho mais difícil. Parece que nós estamos aqui para o trabalho mais difícil. Nós fomos para o Palau, muitos jovens pudemos contactar, fomos professores no Palau, fomos professores, eu fui preceptor no Egito, de 90 jovens. Irmãos, foram experiências fantásticas que o nosso Deus nos permitiu ter a partir do momento em que nós nos predispomos a trabalhar para Ele. Voltámos à Espanha, contra todas as possibilidades, e eu felizmente terminei o meu estudo em Teologia. Atualmente estamos os dois quase a terminar também o nosso mestrado, mas porque decidimos servir a tempo inteiro o nosso Deus. Nós queremos efetivamente sermos servos de verdade. Irmãos, eu convido-vos a todos, não que tenhamos todos de estudar Teologia, não que tenhamos todos de deixar os nossos trabalhos, não é isso que eu estou a dizer, mas a fazermos um compromisso de, meu Deus, mostra-me, eu quero trabalhar para Ti. Eu quero ser este servo, eu quero ser este ministro para Ti. Irmãos, e isto mudou completamente as nossas vidas. Ambos tivemos a oportunidade de vivenciar e testemunhar o que é o poder de Deus na nossa vida. Talvez, quando vocês ouviram a minha história, não seja assim uma história tão espetacular como deixar de ter vícios de um dia para o outro. Mas independentemente daquilo que Deus nos chama e da forma como Deus nos chama, Deus quer, com a nossa vida, que cada um seja transformado. Aos bocadinhos, passo a passo. Ele, melhor do que ninguém, sabe aquilo que nós temos que fazer para sermos realmente servos dele. E quando nós lemos as histórias maravilhosas da Bíblia, e eu, quando era pequena, lia e sempre me fascinaram as histórias da Bíblia, parece que estão distantes. Parece que Davi só houve um Davi. E parece que todas aquelas histórias que nós ouvimos são de lá, estão lá escritas por algum motivo. Incrivelmente, o nosso Deus, que é um Deus vivo e que está presente hoje, quer fazer da nossa história individual, independentemente de qual seja o percurso, porque Ele tem um plano para cada um, uma transformação preparada para cada um. Quer fazer da nossa caminhada também uma história para ser contada. E nós vamos ter muito tempo no céu para contar todas essas histórias. O título do nosso sermão hoje foi Transformados para Servir. Nós não vamos conseguir servir sem ser transformados, não verdadeiramente. E isso tem que começar com experimentar o nosso Deus na nossa vida. Estar disponível para olhar para trás e ver a sua mão em cada passo, em cada momento. Compreender aquilo que Ele quer para nós. Diz que todos somos chamados, todos temos algo com que servir na obra do nosso Deus. E não duvidem disso, todos temos. Às vezes nós pensamos que estar na igreja já é alguma coisa, e é, graças a Deus por estarmos na igreja. Mas como nós vimos
A maior parte das histórias bíblicas não pararam e não ficaram paradas num segundo sem fazer mais nada depois de conhecerem a Deus ou da sua vida começar a ser transformada. Eles avançaram e fizeram algo. Nós somos chamados a ação, a servir, a ser mais do que membros sentados num banco, a fazer aquilo que Deus tem planeado para as nossas vidas. E há um serviço para cada um de nós e Ele sabe qual é. Irmãos, transformação implica ação. Eu vou repetir só para que vocês fiquem com isto dentro. Transformação implica ação. E com isto, eu vou voltar a uma coisa que nós falámos no início. A um canivete. O canivete suíço. O que é que isto tem a ver com tudo o que falámos até agora? Para que é que serve um canivete fechado, irmãos? Eu posso ter o canivete, para que é que ele serve? Se calhar para um pisa-papéis, não? Pode ser como um chumbo. Mas se o canivete não estiver aberto, ele perde o seu propósito. O canivete tem muito potencial. Tem todas as ferramentas possíveis para fazer tudo. Mas fechado não serve. Irmãos, um cristão sentado, entre aspas, um cristão parado, também não serve de muito. Nós temos todo o potencial. Nós, como igreja, como membros individuais do corpo de Cristo. O nosso Deus olha para nós com o potencial que nós temos. E hoje o nosso convite é que nós estejamos dispostos a utilizar esse potencial. Digam, meu Deus, mostra-me qual a ferramenta que eu tenho que tu podes utilizar. Vamos só não esquecer de duas coisas, irmãos. Precisamos de disponibilidade para servir a Deus sempre e em qualquer lugar. Não precisamos de ir para o outro lado do mundo para o servir, não. Mas se Deus vos chamar para o fazer, aceitem. Mas hoje, aqui, é muito mais difícil. E isto é o chamado diário que nós temos para sermos ministros para Ele. E a outra coisa é o nosso Deus tem um plano para cada um dos seus servos. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Ele sabe qual é que é a parte melhor para nós. Nós só temos que aceitar. Confiar nele e aceitar ser servo hoje. Irmãos, terminamos só com um texto bíblico. 1 de Pedro 2,9, e se não têm sublinhado, sublinhem nas vossas Bíblias. E diz, mas vós, nós todos, sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido pelo sangue de Cristo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, para que anuncieis as virtudes daquele que vos transformou. Que este possa ser o nosso desejo hoje. Um feliz sábado. É o que nós desejamos.